E aí, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar em nome da Unimogi, do professor Rodrigo de Filosofia do Direito, sobre um cara que eu acho que todo mundo conhece, até quem nunca se interessou por filosofia deve conhecer esse fulaninho aí que eu vou falar. É um cara que nasceu em Atenas, foi criado lá na época da Guerra do Peloponense, e é muito importante seus pensamentos, ó, até hoje, ó, são atuais. E nessa época de pandemia, de coronavírus aí, que a gente pede, que a gente sempre ora, que a gente sempre quer que a gente pudesse dar uma aula dessa, uma palestra ao vivo, né? Seria muito gostoso, mas a gente não tem essa oportunidade, então vamos fazer online mesmo. Então vamos falar sobre Platão. Por que Platão, se o nome dele era Aristócles? Porque Platão, do termo grego, Platon origina de ombros largos. Então ele tinha ombros largos. E quem foi Platão? Platão nasceu em Atenas há 400 e poucos anos antes de Cristo lá. E ele era discípulo de Sócrates. Vale deixar bem aqui fixado na mente de vocês que ele era discípulo de Sócrates. E ele, quando conheceu Sócrates, ficou apaixonado por Sócrates, pela maneira de viver de Sócrates, porque Platão sempre procurou um algo a mais da sua vida, ele sempre questionava tudo. E isso é o bom da vida, por isso que Platão até hoje é lembrado por todo mundo, por questionar, porque ele ainda fala, uma das frases dele que me chama muito a atenção é: uma vida não questionada não vale a pena ser vivida. Então por que Platão foi importante para o direito? Foi importante para a filosofia? Porque ele questionava tudo. Porque naquela época, em Atenas, na Grécia, era democracia. Começo da democracia, né? Cidade-estado. E ele questionava aquela democracia. Aquela democracia que pegou e colocou Sócrates na prisão. Criton, aquela história de Sócrates maravilhosa que chama Criton, entre aspas, vamos dizer assim, aquele amigo Sócrates que vai ajudar ele lá é Platão, disfarçado. Então, vamos dizer assim, Platão tentou salvar de todo jeito Sócrates de morrer, porque Sócrates tentou implementar o diálogo, o pensamento dos jovens em Atenas e não deu muito certo. Então, Platão queria pagar fiança, queria que ele saísse de lá. Mas como Sócrates era um homem muito íntegro, muito sábio, falou que ele era a favor da lei, ele era a favor da democracia, então ele não podia descumprir aquilo e pagar um mal, porque ele foi condenado injustamente, mas ele ia pagar um mal com outro mal. Não tinha sentido. Então Platão teve que ver seu amigo, seu mestre, morrer. E aí Platão dá seguimento àquilo e ele funda a Academia de Atenas. Porque na época Sócrates já tinha uma espécie de academia, mas não era uma academia, um lugar fixo. Era só ao ar livre lá, a dialética que ele criou. E aí Platão dá seguimento àquilo, ele cria um lugar físico com vários alunos, com vários discípulos. E um deles vai ser Aristóteles, que é também muito famoso, muito importante. E a gente chega num ponto muito legal para a gente imaginar o que foi o pensamento de Platão. Platão falava sobre o mundo sensível. Sensível, isso, sensações. E o mundo inteligível. O mundo das ideias. São dois mundos diferentes que Platão argumentava e falava. O que é esse mundo sensível? Vamos entender o que é o mundo sensível. Esse mundo sensível nada mais é do que as nossas emoções, do que o que a gente vive aqui, agora, o que eu estou vivendo, a minha vida medíocre, a vida do fulano, porque ele falava que a vida, a democracia, a vida,
era muito medíocre, era totalmente cheia de falhas, de erros. Esse é o mundo sensível das emoções, dos sentimentos. E o que é o mundo das ideias? O mundo das ideias nada mais é do que um mundo que você idealiza. Aqui, ó, você idealiza e é aquele mundo que você imagina que poderia ser bom para a sociedade, que você queria que acontecesse. Só que o espaço que está aqui entre o mundo sensível e o mundo inteligível, ó, um espação aqui ainda, né? Ó, um espação, vamos dizer assim. Então, quando aquela pessoa está fechada dentro dela, não consegue chegar no mundo das ideias jamais. Não tem como largar o mundo sensível para viver um mundo inteligível. E uma frase que você já deve ter ouvido aí na sua casa também, aí onde você mora, é sobre amor platônico. Olha como Platão foi tão maravilhoso. É um casal de amigos, namorados, que possam ter filhos, almoçam junto, fazem tudo junto e dá tudo certo. Mas o mais engraçado desse amor platônico é que a pessoa atrás da telinha aí, a outra pessoa que você tanto almeja como parceira, parceiro, não sabe. Tá aqui só. Por isso que é o mundo das ideias, é o mundo perfeito. É o mundo que você idealiza como aquele mundo que seria, ó, show de bola para viver, ó. Nota 10. Esse é o mundo que Platão fala que seria o mundo ideal para a gente viver. Que a gente não consegue viver e não vai dar certo. E outra coisa também que Platão fala, que é muito bom deixar claro, é sobre a divisão de corpo e alma. Platão foi um dos primeiros, logo, discípulo de Sócrates. Sócrates também falava. Só que aí Platão foi dando prosseguimento sobre corpo versus alma. O que é um corpo e o que é uma alma? Corpo é isso aqui, ó, pele, rosto, pele, isso aqui, ó, tô andando na rua, é meu corpo. Meu corpo é uma espécie de, entre aspas, eu gosto de colocar tudo entre aspas, é uma espécie de veículo, uma carcaça que vai levar eu para onde a minha alma deseja. Então a minha alma é diferente do meu corpo. Então meu corpo pode estar vagando por aí, andando para vários lugares, mas minha alma em outra dimensão, em um outro pensamento, em um outro patamar. Por isso que as pessoas sábias, às vezes nem sempre se vestem de uma maneira que você acha que um sábio se vestiria, não vão para os lugares aonde você acha que vão, porque a mente dele, onde ele está conectado, está bem avançada, é bem diferente. Isso Platão falava, Platão dialogava, Platão argumentava, Platão falava que não é a mesma coisa, que a nossa natureza é formada de duas coisas, corpo e alma, mas baseado naquele mundo inteligível e mundo sensível. E dentre muitas obras que Platão fez, uma obra dele que é sensacional, ó, show de bola, pra gente comentar aqui, é o mito da caverna. Quem nunca escutou sobre o mito da caverna? Eu nunca tinha ouvido falar em mito da caverna. Se não fosse o professor Rodrigo, o maravilhoso professor Rodrigo, eu não saberia. Então, o mundo das ideias e o mundo inteligível teletransportado para o mito da caverna. O que é o mito da caverna? Agora a gente vai entrar em uma das suas obras, que é sensacional também, vai ajudar você a compreender muita coisa. O mito da caverna nada mais é que um grupo de pessoas que vivem acorrentadas dentro de uma caverna. E eles vivem de costas, tipo igual eu que tô, só que eu tô numa cadeira, né? Obviamente, ó, tô numa cadeira. Só que eles vivem acorrentados, sentados de costa no muro e a parede na frente, né? Vamos dizer assim. E tem tochas ao redor da caverna. Então todo mundo que passa lá fora, que passa ao redor da caverna, ou que às vezes adentra um animal, alguma coisa, ou às vezes a sombra deles mesmo, refletem na parede. Porque a caverna é iluminada. Logo, de dia ela é iluminada por causa do sol.
mas depois ela é iluminada com as tochas que nunca se apagam. E as pessoas acham que a vida deles ali é aquilo. Acabou, é a vida que eles têm para viver e não tem mais o que fazer. Então é o que o pessoal acha. E aí, logo um dia, não sei como, alguém consegue escapar dessa corrente. O mito traz que alguém consegue escapar dessa corrente e ver o mundo lá fora. Que aí é o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo conforme Platão idealizou para que todo mundo vivesse. E aí o cara feliz da vida, porque é um negócio novo para ele que ele nunca tinha descoberto, nunca tinha visto, que é o que Platão e Sócrates falavam, que você sempre tem que descobrir algo novo, você sempre tem que ouvir. Ó, o sábio duvida, o arrogante, o ignorante afirma. E a pessoa sensata, ó, escuta essa palavra, sensata, ela pensa primeiro. E o que esse cara fez? Ele não foi sensato. Ele foi totalmente arrogante e ignorante. Ele chegou correndo na caverna e... Não, vocês têm que sair daí. Meu Deus, vocês têm que sair daí. Porque o mundo lá fora é totalmente diferente. Tem trabalhadores, tem fábricas, tem animais, tem árvores. Eu jamais vi isso, eu não sei nem explicar o que é. E eu jamais imaginei que teria vida fora da caverna. E o pessoal começa a gargalhar dele, começa a debochar dele, falar: você tá maluco, você tá louco. E é isso que Platão fala. Vamos trazer agora para o mundo inteligível, o mundo das ideias, que é uma das ideias centrais do pensamento de Platão. O mundo sensível é o mundo dentro da caverna, é o seu mundinho ali onde você está fechado, onde você se instala e não sai mais. Vamos trazer para os dias atuais, porque às vezes não fica tão claro na cabeça. A pandemia do Covid-19, que infelizmente está matando bastante gente aí no Brasil. Vamos rezar, vamos orar aí para que sare isso logo. Mas tem pessoas que estão mente fechada, cabeça totalmente fechada, e não olham por um lado científico, que tem cura, que tem que ficar em casa. O povo não, mente fechada, esse é um mundo sensível. É um mundo que se tocar, dodói, machuca, é só um mundinho meu. Para fora não existe, não tem argumento. E o mundo ideal é a pessoa que foge daquele mundo sensível. Só que para você fugir do mundo sensível e chegar no mundo inteligível, tem um passo muito grande de conhecimento, de estudo, de busca, de querer conhecer mais, de querer dialogar, de querer duvidar, de querer rebater, de querer falar, de querer pensar, de querer filtrar tudo. E o cara que saiu lá fora foi um privilegiado, vamos dizer assim. Porque dali ele começou a mudar o caráter, a mudar os pensamentos. E hoje em dia a gente vê bastante gente, como eu disse, no Covid-19, na política. Muita gente fechada com certos partidos, e o meu partido é o melhor. O resto não presta, não tem vida fora do meu partido. O meu partido vai salvar o Brasil, salvar o mundo. O lado do Lula e o Bolsonaro. Então eu não quero entrar nesse assunto aí porque gera muito polêmica. Mas é um mundinho fechado. O pessoal não abre a cabeça, é um mundo sensível. E Platão falava disso, ó, 400 e tantos anos atrás, antes de Cristo, lá em Atenas. E de Atenas ao Brasil é longe, hein? Olha, 2020 a gente falando de Platão, pra você ter uma ideia de quão importante ele foi. Então ele é muito importante para a filosofia, para o pensamento filosófico, dividir corpo e alma, a diferença dos dois mundos, muito importante para a dialética, para o pensamento do diálogo, para divisão de ideias, foi muito importante também para o direito, na formação da democracia, na formação de um mundo ideal, na formação de leis, porque um Estado, cidade-estado, um país-estado, um Estado com leis, com presidente, com governadores, e ele queria um mundo que tivesse leis que não fossem abusivas, que não fossem contrárias à população, à vida humana. Então Platão, desde aquela época, foi dialogando, foi mudando, foi debatendo. Tanto que por causa disso que Sócrates foi morto.
no, no Criton, lá naquela história lá, Platão fez de tudo para tentar salvar ele, mas não conseguiu. Não tem o que fazer. Porque Sócrates tinha feito um pacto com a sociedade de que as leis eram em primeiro lugar. Então, Platão sempre trouxe essa ideia, sempre foi mudando essa ideia. Tem frases dele que são maravilhosas. O amor vai além do olhar. Quando você ama, você deixa de viver a sua vida para viver a vida de outro. Olha a reflexão de Platão, gente. Dá para encaixar certinho na vida sua. A vida de você que é casado, que namora, ou que tem um amor platônico. Você deixa de viver a sua vida para viver a da outra pessoa. Mas não se perca, jamais no mundo sensível. Tente ir refrescando a memória para chegar no que chamamos de mundo ideal, que Platão sempre idealizou. Eu tenho certeza que Platão vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, o pensamento dele. A gente tem bastante pensadores antigos, que se a gente parar para analisar, foram muito importantes, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Estudei esses dias aí atrás com o professor Rodrigo, mestre. Sobre Santo Agostinho também é muito importante. Mas eu deixei uns pensamentos aí, algumas coisinhas sobre Platão, ombros largos. Esse é o cara, Platão. Então, Aristóteles, o pensamento dele foi muito importante. Eu acho que depois que eu descobri o mito da caverna, eu levantei da cama, eu levantei da cadeira e falei, não é um mundinho meu que eu quero viver. Quero viver um mundo novo, um mundo onde eu reflita, onde eu seja uma pessoa sensata, onde eu divida corpo e alma, onde eu tenha uma vida perante o mundo ideal, o mundo que eu idealizei, o mundo correto, que as leis do meu país possam ser leis corretas, que eu lute por isso, que eu argumente, que eu faça diálogos. É isso que Platão falava. Então, eu deixo essa reflexão para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado demais. Passando um pouquinho do meu conhecimento, que não é muito, mas um pouquinho do meu conhecimento para vocês aí sobre Platão. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Em nome do meu grupo aqui de trabalho, em nome de todo mundo, em nome do professor Rodrigo, em nome da Faculdade Unimogi, eu encerro esse vídeo aqui, que vocês tenham aprendido sobre Platão. Então, quando eu entrei no curso de Direito, agora para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu falei assim, vou estudar filosofia. Filosofia, tive até que ir mais perto, falei, tá de brincadeira, né? Não estou estudando história, estou estudando filosofia, psicologia. Até começa a tossir de tanto doido que é essa situação. Mas depois que você pega a fundo a filosofia, eu vai descobrir de onde vem os pensamentos de Platão, Santo Agostinho também, que é sensacional, Aristóteles, o mestre, Sócrates, que é o fundador. Você percebe que tem muito a ver, mas muito a ver, filosofia com direito. Então vamos deixar a filosofia fluir entre a gente, vamos abrir a mente, vamos pensar mais, vamos ser a pessoa sensata que Sócrates e Platão falavam. É isso aí, galera. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês. Espero e desejo do fundo do meu coração que essa pandemia passe. E vai passar. Amém? Muito obrigado.